Fala, família! A paz, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui para mais um encontro, mais um episódio do Petra Talk. E hoje é com grande alegria, grandíssima alegria, que nós recebemos Pastor André e a missionária Germana. Talvez sejam os convidados que vieram de mais longe até hoje, sem dúvida. E eu tenho certeza que você será grandemente abençoado por essa tarde. Já quero te convidar, curte aí, se inscreve no canal, faça parte dessa família. Sejam bem-vindos, meus amigos, André, Germana, a casa de vocês. Muito bom estar aqui, viemos de logo ali, né? Aqui pertinho. E para nós é um grande prazer estar com vocês, receber esse convite e compartilhar algumas coisas do reino, né? Isso para nós é sempre um grande privilégio. A camisa denuncia. Vocês estão vindo de onde? Então, logo ali da Amazônia. Direto da Amazônia. Para nós tem sido um grande prazer servir a Deus na Amazônia, servindo pessoas. E poder compartilhar isso sempre é maravilhoso. Benção. Esse casal, gente, me inspira de uma maneira que vocês não fazem ideia. Eu tive a oportunidade de estar com eles na viagem de pastores, né? Em junho, não era pastor, mas estava como profissional de saúde. E minha vida foi profundamente impactada pela vida de vocês. Eu queria conhecer um pouquinho mais da vida de vocês, né? Como é que foi, aonde você nasceu, André? Onde você nasceu, Germana? Onde vocês se encontraram nessa história? Antes de ser André e Germana, né? Quando era André... Quem era o André e quem era a Germana? A gente costuma brincar que, na verdade, a gente quase não lembra mais disso, né? É tanto tempo junto que a gente já virou... A gente brinca, algumas pessoas mandam Gedé. Porque ninguém sabe nunca quando com quem tá falando. Mas nós nascemos no mesmo hospital, com alguns dias de diferença, não é? Caramba! No mesmo Quase hospital. se encontraram lá na maternidade. E nos convertemos, né? Com 17 anos, já namorávamos. E em seguida nos casamos com 18 para ir ao campo missionário. Nosso desejo era entregar a vida, né, ao Senhor. Então, desde então, a gente tenta viver uma vida em prol do reino, né? Isso tem alguns aninhos, pouco tempo. Temos mais tempos juntos do que separados, né? Casaram aos 18, bem jovens, né? E que bênção, que bênção. E vocês nasceram aonde? São Paulo, capital mesmo. Uma cidade chamada Itaquaquecetuba. E aí crescemos toda a nossa juventude ali, nos encontramos na escola, começamos a namorar na escola, ainda no colégio, e depois nos casamos exatamente com a intenção de ir para o campo. E desde então servindo na nossa igreja local, em muitos campos, e crescemos muito, né, ministerialmente, mas como pessoas também, como servos. Coração missionário desde o início, hein? Para a glória de que Deus. Que bênção. Não há coisa melhor, né? Quando a gente entende isso, a gente vê que não é sobre nós, não é para nós, mas é sobre a glória do Senhor. E servir ao Senhor, na verdade, é uma opção. E quando a gente entende o privilégio dessa escolha, a gente quer entregar o que tem nas mãos, né? Nosso primeiro campo missionário foi a nossa família, né? Fomos nós dois os primeiros a se converter da família. Depois, meus irmãos, pais, o irmão da Germana também. Então, assim, a família toda foi se achegando ao Senhor e para nós, assim, foi muito bom, muito prazeroso ver isso acontecendo, né? Então, Deus usando as nossas vidas ainda muito jovens. Então, desde então, entendemos o campo missionário ainda dentro da nossa casa. E vocês falaram que namoravam já com 17 ali, se converteram, foi mais ou menos junto? Foi no mesmo tempo isso? Levantaram a mão junto? Não, eu fui conhecer, né? Um amigo falou que estava indo, eu fui saber o que era, né? E fui a um culto. E ali eu tive, de fato, assim... O André foi comigo em um culto, depois ele falou, não vou mais. Ele me deixava na porta da igreja e ia embora. E eu, de fato, ali tive encontro com o Senhor. E a gente vê que algumas mudanças são mudanças da água para o vinho, né? E foi essa que aconteceu na minha vida. E aí eu disse para ele, então, a partir de hoje, segue a sua vida, que eu sigo a minha, né? Como eu já estava interessado e querendo casar, eu me converti rapidinho. A gente brinca assim, mas de fato, ele começou a ir para a igreja porque eu tinha, né? Acho que isso não mudou muito, né? Mas assim, eu sou muito decidida no que eu quero. Mais impetuosa. Né? Eu sou mais impetuosa. Eu falei, não é isso que eu quero, então você segue sua vida, eu sigo a minha e tô certo.
E eu me lembro, eu entrei pro culto, passaram alguns minutos, ele chegou, me cutucou e falou, opa, tô aqui. Né? E desde então, de fato, ali houve um encontro com o Senhor. Alguns meses depois, também nos batizamos. E desde então, né, estamos aí firmes no Senhor. Como dizia minha sogra, somos muito precoces. Nós, com 19 anos, éramos diáconos da igreja. Né? Nós éramos os diáconos mais jovens. Fomos em reuniões, todo mundo lá, mas vocês são filhos de alguém? Não, viemos sozinhos. Então, a gente entende de fato, né, que Deus ele vai preparando, ele vai para aquilo que ele precisa. Né? Então, toda bagagem, Deus não desperdiça nada. Deus usa tudo para a glória dele. Né? Verdade. E logo na nossa conversão, a gente queria sempre desejoso do campo missionário. A gente foi conversar com o nosso pastor, falou, não, a gente quer ir para o campo, né? Vi aqueles vídeos de missões mundiais, aquela coisa toda. E aí o nosso pastor sentou com a gente, marcamos um dia, muito sábio. Vocês querem ir para o campo? O primeiro campo de vocês é a igreja. E aí nos mandou para uma congregação, para uma frente de trabalho nossa, conosco, caminhou próximo. com gente. Assim, aqueles anos para mim foi o ano que eu mais cresci, ministerialmente falando, né? Então foi o ano que eu aprendi a amar a palavra de Deus, a conhecer mais da palavra de Deus, querer se envolver mais com o reino de Deus. Era uma congregaçãozinha pequena, mas eu cresci muito. O nosso pastor tinha essa coisa de colocar as pessoas para frente, para fazer. Sim. Vamos para o evangelismo, pegava a gente final de semana, colocava dentro de um carro uma caixa de som em cima do carro e você dirige agora e eu falo. Não, agora eu falo e aí vai trocando aquela coisa. Olha, isso é algo maravilhoso, porque aquele que não é capaz de frutificar na igreja local, ir para o campo é ir para sofrer de maneira geral, né? E fazer outros sofrerem, né? Verdade. Tem que passar pelo crivo da igreja. Agora, o indivíduo que frutifica na igreja local, eu creio que em qualquer lugar, ele vai continuar sendo aquele crente e vai estar frutificando. Que bênção e que visão pastoral, né? Porque hoje as pessoas não têm essa visão do local, da constância, do processo, né? E de preparar, na verdade, para o reino, né? Não prepara para a igreja, prepara para o reino. Verdade. Essa é a visão. Mãe que cria o filho para o mundo, né? Exatamente. Sabe, né, que e nosso pastor, né, ele tinha essa visão do investimento numa nova geração, de sonhar para 5, 10, mas para 20 anos. Sim, também. Glória né? a Deus. E hoje tudo que nós vivemos e o amor que nós temos por missão nasceu do amor que a gente via o pastor tendo, né, com a gente e com aqueles que rodeavam. Então, a gente percebe que como o exemplo arrasta, né, como o exemplo ensina. Pastor André, irmã missionária Giovana, vocês não foram embaixadores e mensageiras, né? Não. Germana, perdão. Giovana, em São Paulo não é muito comum. Nós somos conhecer embaixadores e já no campo. Mas eu fui embaixador e trabalho com embaixadores. Quando vocês contam esse testemunho de uma conversão e um despertamento para missões jovens, relâmpago, né? Deus tinha pressa com vocês, né? E executou tudo num tempo presto. Que maravilha. Mas como é importante dar crédito à vocação dos adolescentes, das crianças. Que coisa maravilhosa, né? E às vezes pastores meio desatentos, lideranças meio desatentas, e ficam ali perdidos, esses vocacionados. E acha que é só euforia, né? Sim. E na verdade não, na verdade a gente tinha convicção do chamado, a gente de fato não conseguia e não tinha ainda, né, a maturidade para entender como e quando isso seria feito, mas a gente tinha convicção do chamado do Senhor, né? E a gente tinha convicção de que algo Deus tinha para fazer. E Deus veio fazendo nesses 20 anos, né? A gente brinca e fala, se soubesse que era tão bom dedicar tempo todo para o Senhor, a gente tinha vindo muito antes. Tinha feito antes. E é interessante que até isso nos ensina ainda hoje, né? Por exemplo, ter a percepção de jovens que têm um potencial, né? São potenciais líderes e a gente tem a percepção de que dá para investir ali. Que é possível investir naquele jovem. Ainda muito eufórico, né? Querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas assim, é só você colocar no caminho certo, no trilho certo, investir, que ele lá na frente vai dar fruto, ou melhor, na caminhada ele vai dar fruto, né? E essa percepção a gente teve lá atrás, com o investimento do nosso pastor na nossa vida. Ainda muito imaturos, mas com vontade de servir, querendo fazer. O meu pastor fala que é ver quem tem carinha de crente. Você olha assim, você vê aquele rostinho de alguém apaixonado por Cristo, alguém que ama a missão.
Tem que investir, né? É. Tem que investir porque frutifica. E são as lideranças que vão surgindo. E aí, vocês disseram que foi então a conversão, o chamado, e aí logo o casamento. Com 18 anos vocês se casaram. Sim. Como é que foi essa experiência? Novo convertido, A gente novo achava que era muito casado. grande, né? Mas olhando hoje, nós éramos duas crianças. Mas Muito nós firmes, né? sempre Em tudo que fomos. faziam. E assim, nós nos convertemos de fato, né? Sim, Era uma um ponto conversão verdadeiro. real. Então, assim, nós queríamos viver uma vida que glorificasse a Deus. Então, nós deixamos para trás. E isso, claro, na Glória a impetuosidade, nós atropelamos algumas coisas, né? Mas, assim, a gente queria viver aquilo de forma muito intensa. Então, os primeiros anos do nosso casamento, todo mundo fala, mas é muito adaptação. De fato, é muito difícil. Mas nós estávamos tão focados em cumprir o que Deus havia nos dado, que, assim, a gente foi embora, né? Então, isso nos ajudou muito. A nossa intimidade com Deus também nos ajudou nessa caminhada de 2 meninos, Sim. né? Vivendo vida de gente grande, dono do seu narizinho, sozinhos. Mas foi uma caminhada que... E essa constância, né? Nós temos hoje, vamos fazer 25 anos de casados, né? Com todos os desafios de todos os casais, mas com a convicção de que Deus não une sentimentos somente, mas Sim. Deus une propósitos. Ah, sim. Né? E o propósito do Senhor nas nossas vidas é para a glória dele. Então, essa é a nossa convicção. E aí fomos caminhar, adotamos nossos filhos, né? Nós tínhamos 20 anos, nós adotamos 2 meninos, né? Nós somos o casal mais jovem a adotar 2 crianças grandes em São Paulo. E aí éramos 2 crianças cuidando de mais 2, né? Essa é a verdade. Mas com muito temor ao Senhor e para a glória de Deus. Glória Fizemos a Deus. o melhor que podíamos, né? Como tudo na vida, acertamos, erramos, mas fizemos tudo o que achávamos que era importante para a glória de Deus. Que benção. Então, às vezes, eu ia para a faculdade com os meninos, o André ia para o culto com o outro, pregava com um no colo e o outro segurando na calça. E assim nós conseguimos, né, e entendemos que nesse tempo o nosso ministério eram eles e a nossa igreja local. Perdão, o pastor ia falar? Sim, não, acho não. Num tempo em que as pessoas ficam postergando o casamento, sabe? O indivíduo tem que ter a faculdade, que tem que ter estabilidade financeira. Uma das coisas que Rafa e eu trabalhamos muito com os casais, olha, primeira coisa, a gente precisa entender o porquê que a gente casa. E aí a gente utiliza justamente Isaías 43, vai falar que fomos criados para a glória de Deus. Né? Flores, você tem que se casar porque você compreende que assim você vai estar numa condição em que você vai estar potencializado para glorificar a Deus. Existem pessoas que vão ter ali o dom, né? Cristo vai falar em Mateus capítulo 19, de estarem celibatários. Outros não, outros vão ter grande dificuldade de estarem só, precisam estar em família por diversos motivos, sendo inclusive motivo sexual um deles. Então a gente fala, olha, você está se casando com essa pessoa porque você entende que é assim que você vai glorificar a Deus melhor. Seu propósito vai estar assim, convergindo para isso. Esse é o motivo de casar, e aí a idade se torna secundário. E entender que o casamento não nos limita, e eu acho que é isso que às vezes leva o jovem a pensar no casamento quando estiver estruturado. Sim. Na verdade, você consegue, e é possível, que você case e você se estruture junto, cresça caminhada, junto, na caminhada, né? A gente costuma brincar muito, fala, a gente cresceu junto. Cresceu junto? Porque a gente era 2 crianças. Então, assim, a construção de vida, isso traz muita afinidade. E vocês sonham juntos, né? Sim, sim, sim. E é interessante quando você está numa condição que assim, a família não é cristã e não tem esse mesmo entendimento, aí é o grande desafio. Porque aí vem a pergunta, né? Poxa, mas vocês vão casar por quê? Tá em casa. Foi um despertador, irmã Germana, ou não? Foi. Nem sei. Nós conversávamos antes, vamos colocar o telefone silencioso. Olha o despertador, né? Mas aí você ter esse entendimento, muitas vezes é um grande desafio, né? A família entender essa proposta. Porque nós já tínhamos entendido, por sermos cristãos. Então é melhor você casar do que você se abrasar. Então, assim, antes que o pecado venha, então você precisa consertar, vamos dizer assim, né, as questões. E aí você ter essa percepção e a família não, é um grande desafio, porque eles não conseguem entender a proporção de tudo isso.
o que é exatamente o casamento. E por o que é que dois essa união. meninos querem se casar tão rápido, né? Aí vem os questionamentos da família. Poxa, mas você é novo ainda, você pode estudar, você pode trabalhar, dá para esperar mais um Ele pouquinho. fala, não, a gente quer fazer tudo isso, a gente vai fazer tudo isso. Mas o nosso sonho, né, e o que a gente almejava, na verdade, não era uma boa formação, não era o que a gente construiria. O que a gente almejava era viver para Deus, né? Viver para a glória de Deus. E naquele momento a gente entendia assim, depois que a gente casar, a gente decide as nossas coisas e A gente resolve. é isso aí. E vamos pro campo. Uma coisa que, enquanto vocês estavam falando, eu falei, gente, eles amadureceram, né, em etapas, 10 anos em 3, 10 anos em 2, e assim, sem dúvida foi desafiador, mas diante do propósito do Senhor, a Bíblia fala que a gente recebe uma nova vida, uma nova mente. Eu imagino que quem olhava de fora, Jesus, então, O que aconteceu? Zureta. Mas Deus foi dando a direção, Sim. a caminhada. E aí, 2 crianças, ministério local. E aí, você falou que ele pregava. Vocês chegaram a conduzir alguma obra específica na igreja local? Sim. Como é que foi isso? Nós sempre fomos muito envolvidos, né, na igreja local. Nossa igreja era uma igreja recém-nascida. Nossa igreja não tinha 1 ano ainda quando nós iniciamos. Caramba. E com a visão missionária do nosso pastor, nós tínhamos 5 filhas. Uau. 5 igrejas filhas. E nós fomos para uma dessas igrejas, né? Igreja Pra precoce também, né? 1 ano, 5 filhos. Para trabalhar, Glória a Deus. para servir. Trabalhamos com pastoreio de crianças muito tempo, né? Então, hoje, para a glória de Deus, os homens da nossa igreja foram nossas crianças, né? Alguns anos atrás. E, na verdade, nós nunca nos prendemos a o que fazer. Assim, precisa, a gente faz. Precisa limpar a igreja. Estávamos nós limpando a igreja, né? Sim. Precisa entrar e sair para o evangelismo. Sim. Então, nós sempre estivemos envolvidos em tudo que estava acontecendo. A gente sempre entendeu o privilégio, né, de estar na igreja, de conviver com o corpo de Cristo. Então, se for perguntar hoje, de tudo, a gente fez um pouquinho, né? É porque o sentimento sempre foi assim, de crescimento de reino, né? O alcance de pessoas, sempre buscar pessoas. Eu lembro que a gente saía, estava numa congregaçãozinha pequena e aí marcava o evangelismo no final de semana, né? Antes da escola bíblica. Então ia lá eu e às vezes o irmão João, às vezes ia só eu. Mas era a urgência de alcançar pessoas, de trazer pessoas para dentro, de fazer com que elas entendessem que aquilo que eu estava vivendo era muito bom, era melhor do que eu vivia antes. Então essa urgência de trazer essa realidade de Cristo para as pessoas sempre foi para a gente assim, algo prioritário. Então a gente deixava muitas vezes passeios, momentos com família para viver dentro da igreja, viver o que a igreja vivia. A gente brinca, nós já tínhamos, a gente nasceu velho. Então, assim, todos os jovens queriam, eram os encontros, era sair, e a gente nunca foi o nosso objetivo. Então éramos 2 meninos com cabeça de 2 idosos. As pessoas já ficam Os irmãos questão. diáconos, Irmão diácono, diaconisa. Às vezes as pessoas ficam assim numa ideia de vocação, né? Você é vocacionado para quê? Pô, vocacionado é para servir. É isso aí. Uma das características vocacionadas, você vê que o indivíduo, tendo a oportunidade de trabalhar, ele está servir. colocando a mão, ele está Sim. fazendo. O pastor Josemar, né, que é o meu pastor lá em Campos, ele fala, eu quero aproveitar todas as oportunidades que o reino me dá. Ele falou, ele se converteu já jovem, né, 25 anos de idade aproximadamente. Ele fala que Deus, ao chamá-lo, né, chamá-lo à conversão ao reino, Deus foi muito generoso e logo capacitou, casou, e com poucos anos ele já estava casado, com um seminário teológico concluído, e foi para o campo, aí foi para o sul ser missionário. Mas ele falou, pastor Jefferson, eu quero aproveitar todas as oportunidades. Eu fui membro, hoje eu sou pastor, eu fui missionário, mas eu quero ser idoso na igreja, eu quero ser isso, eu quero ser aquele irmãozinho. Todas as oportunidades, né? E que coisa boa, vocacionada é para isso, né? E O sentimento de servir, né? Sim. Somos servos, em qualquer situação, independente, somos servos, né? Verdade. E eu acho que não tem posição melhor que essa. Até corrigindo uma coisa que eu falei anteriormente, chamado relâmpago, eu acho que não existe isso, né? Um chamado é instantâneo. Se você aceita Jesus, você é um missionário. Você é vocacionado. O problema é o entendimento que nós temos muitas vezes como igreja em nosso tempo, né? De
eu serei missionário, eu vou para algum lugar, mas não. Jesus chamou, meu irmão, é servir. A reivindicação da intensidade da forma, talvez intensidade não, mas a reivindicação da forma, eu acredito que ela é distinta, né? Nem todos irão para o Amazonas. Sim. E nem todos, possivelmente, terão uma dedicação onde o sustento é um sustento integral. Ele recebe o sustento e se dedica em tempo integral. Mas que todo crente tem que amar o reino e testemunhar do reino, ser um missionário, isso daí é fato. Na verdade, a gente fala, né, o missionário integral. Na verdade, nós somos servos integralmente, em tempo integral, né? Eu costumo brincar com os meninos que a gente tem aquela ideia, né? Hoje eu vou sair para evangelizar. Então a gente evangeliza enquanto sai, né? Então, em qualquer momento. E a gente às vezes demora para perceber isso, né? Nós levamos alguns anos falando, quando formos para o campo. Hoje a gente tem a consciência de que nós já estávamos no campo, né? Agora, era um campo local, era da maneira que o Senhor precisava usar ali. Mas quantos hoje estão no campo, mas ainda não se deram conta disso, né? O campo são as universidades, o campo é a família, o campo são os vizinhos. E a gente fica com a ideia de que para estar no campo missionário, você precisa se deslocar, mudar de step, né? E o que Abraão falou aí, para mim isso é muito real. Assim, para mim, né, o texto de Mateus 9, lá no 36, 37... Quando nós oramos pedindo a Deus trabalhadores, os trabalhadores vêm a partir da conversão. É isso. Pedir ao Senhor da Seara para que Deus envie trabalhadores. Os trabalhadores vêm a partir daquela conversão. Eu aceitei a Jesus Cristo, entendi o meu propósito, né? Então eu sou um trabalhador dessa Seara. Agora eu vou entender aonde eu vou trabalhar e o crescimento Deus vai dando ao longo da caminhada. Aí é a questão. Aí cada um vai à medida que Deus vai colocando, você vai fazendo e Deus vai colocando, você vai fazendo e Deus vai colocando e acrescentando. Mas o trabalhador vem a partir desse momento, eu entendo assim. E até eu lembrei agora da fala do Yehud lá no congresso que tivemos, né? Você não pode orar pedindo para Deus mandar um trabalhador se você ainda não está trabalhando. Essa oração é de quem está trabalhando e está pedindo para o Senhor mandar mais, né? Você está pedindo ajuda para fazer, pedindo ajuda não para que alguém faça no seu lugar, né? Exatamente. E considerando a fala do pastor, esse pedido para Deus mandar mais trabalhadores, ele implica necessariamente você trabalhar para que esses trabalhadores cheguem, né? Então, se é um processo de conversão, Senhor, que eles se tornem trabalhadores, Senhor, que eles estejam aqui perfilados, né? Glória a Deus. Mas eu concordo com a irmã que essa mudança de perspectiva ela é muito importante para que, por vezes, o crente não perca as oportunidades, né? Essa questão da identidade. Eu sou um missionário. Filho de Deus. Quando o indivíduo, essa ficha cai na mente, isso implica em algumas coisas na vida dele. Todo mundo tem uma ideia, né? De como o pastor faria, né? De como o missionário faria, de como o Beltrano faria. Quando ele entende que ele é aquele, entre aspas, pastor, missionário, que está ali para cuidar de alguém, para testemunhar de Cristo para alguém, aí tem uma responsabilização, né? Tem uma implicação na vida. E realmente. Interessante que Deus não chama dias da semana, Ele não nos chama, venha me servir de sábado e domingo. E todo lugar que a gente está, eu também, de um tempo para cá, principalmente, passei a entender isso melhor, até pude testemunhar lá. E a perspectiva muda completamente, a nossa vida passa a ser uma potência na mão do Senhor, porque o Uber que você está pegando já vira um alvo missionário, o padeiro já... E o Senhor vai dando os frutos para a glória dele. E aí vocês foram nessa caminhada aí, né? Depois vieram os estudos. Com que idade vocês começaram na faculdade? Como é que foi isso? Assim que nós casamos, né? Odonto não é a nossa primeira formação. Tivemos aí algumas formações anteriores. Trabalhamos. Eu estou impressionado com a quantidade de serviço e atividade. Com esse nível de determinação, meu amigo, você esperava o quê, né? A gente sempre gostou muito, né? Eu sempre gostei muito de estudar. A gente trabalhava numa outra área, nos formamos, só que eu tinha convicção da odontologia para o campo. Eu não sabia como nem porquê. Nós já tínhamos os meninos, né? E eu fui estudar. E foi um desafio, né? Porque aí você começa a dormir 2 horas por noite, né?
Com criança em com casa. criança. Jesus. E eu saía para trabalhar cedo, eu chegava às 11, meia-noite, sentava 2 horas, estudava, dormia 2 horas e meia, levantava, estudava de novo e ia trabalhar. Isso ainda em São Paulo, né? Ainda em São Paulo. Uma cidade onde os translados são super rápidos, né? Aquela mobilidade maravilhosa, zero cansativo, nada estressante. Nada de Nada. trânsito. Jesus. Mas eu tinha plena convicção, né? Seria para o reino. Um dia de uma forma muito específica, né? Aqueles dias onde você está sobrecarregado, que você fala, não dá, não preciso disso, né? Não vou fazer. E de forma muito clara, né? O Senhor me disse que não era para mim nem sobre mim, que eu continuasse. E continuamos, formei, né? Logo fui fazer pós, fui para uma residência, mas fomos fazer um atendimento, né? Numa das Cristolândias, e o Dé foi para me ajudar, e ali eu falei, Dé, você podia estudar, vamos fazer odonto. Vou nem pensar. Eu sempre trabalhei em chão de fábrica. Eu trabalhava numa fábrica, uma indústria grande de peças automotivas, então eu gerenciava a fábrica, tinha uma turma lá sob a nossa direção. Nunca pensei em ir para a área da saúde, não gostava disso. Meu negócio era máquina, era gestão, essa coisa toda, né? A área da saúde nunca foi o meu feeling, né? Não gostava disso. Eu imagino a transformação, trabalhando num contexto de indústria e, de repente, uma pessoa com a boca aberta. Né? Mas Deus é tão perfeito, Deus né? é Em maravilhoso. tudo que Ele faz, porque eu arrumei um trabalho, a gente, né? Tinha alguns negócios em São Paulo, e eu precisava de mão, eu queria pegar a mão, e eu arrumei um serviço logo que eu formei. E nesse serviço eu não sei o que aconteceu naquele mês, que assim, eu tive um salário naquele mês muito surreal, muito diferente do que... Não, fora da realidade, essa foi a verdade. E aí eu cheguei em casa, cheguei e falei, Dé, você não vai acreditar. Ele falou, o que foi? Eu falei, olha quanto eu recebi esse mês. Ele falou, você tá brincando? Ela não trabalhou o mês inteiro. Eu não tinha trabalhado o mês todo. Eu não ganhava mal. Não ganhava até razoável ali, né? Pra tocar nossas coisinhas. Foi o salário dela, que não foi o mês inteiro, foi muito maior do que o meu. Aí meus olhos cresceram. Esse negócio dá dinheiro. Odontologia dá dinheiro. Desde pequeno, logo eu sonhei com Eu isso. amo odontologia, eu vou para a área da saúde. Não posso ouvir o barulho do motorzinho. Ih, já chegou ao coração. E eu só fiquei ali, eu acho que uns 2 meses, nós montamos uma clínica e para a glória de Deus, né, assim, caminhou muito bem. Então depois eu não trabalhei mais em lugar nenhum, eu só trabalhei ali. Caramba. E aí eu comecei, nós tínhamos também uma amiga, eu comecei um sócio na clínica, eu, gente, vamos, vai fazer odonto. E o André foi, e com essa ideia. Ok, só que nós queríamos fazer a coisa certa, e a gente não pode atender sendo remunerado nem um dia antes da colação. E nós tomamos uma decisão, assim, ele não vai atender paciente nenhum na clínica até que ele se forme. Só que nisso nós começamos a vir as viagens do barco, né? Nós viemos trazer um consultório e nessas viagens ele só atendia no barco, né? E nunca atendeu no consultório. Mas assim, até o meio da faculdade, eu sempre ainda com essa intenção de ganhar dinheiro, porque ela estava ganhando horrores de dinheiro, né? E eu sempre fui muito pé no chão. Crente, assim, né? Pregava, enfim, sempre fui muito envolvido. Nas Cristolândias enchia, atendia, Lar Batista, trabalho com ciganos, sempre envolvido com a obra missionária dentro da nossa igreja, dentro da nossa realidade, na nossa zoninha de conforto, né? E eu sempre fui muito pé no chão. Essa nossa intenção de ir para o campo missionário foi desde a conversão mesmo. Só que a gente queria criar um pé de meia, vamos dizer assim, né? A gente fala isso muito em São Paulo, criar um patrimônio para nos sustentar no campo. E aí a gente sempre trabalhando nisso. Então eu fui para essa área pensando em ganhar dinheiro. Mas no meio do caminho, assim, Deus foi muito claro, de uma maneira muito específica e particular para mim, dizendo assim para mim, você não vai ganhar R$1 com odontologia. Você vai terminar essa faculdade para minha glória. Para usar no campo. Glória a Deus. Isso assim foi muito real para mim, foi muito claro. E tanto que o André nunca atendeu um paciente remunerado. A colação de grau dele foi no campo. Uau, que benção. Glória a Deus. Que benção, pastor. Glória a Deus. Tem 50 mil pacientes. Tem mais bom que qualquer um da turma dele, né? Olha, num tempo em que o culto a Mamon, o culto às riquezas, é talvez a idolatria mais presente no contexto social.
e que nos assedia o tempo todo, tá? Contexto de igreja, quantos jovens começam às vezes numa boa intenção, mas são assediados ali, né, pelas riquezas. Que testemunho importante. E a gente faz, às vezes, achando que é o correto, assim, mas você pensa que você está fazendo o melhor para o Senhor, né? Dedicando o seu recurso, vamos dizer assim. Mas, às vezes, Deus quer algo mais, né? Muitas vezes, na verdade, né? Deus quer algo mais, Deus quer fazer algo mais. Muitas vezes, os planos que nós temos são pequenos, mediante aos planos que Deus tem para nós e para usar as nossas vidas de uma maneira muito específica. Isso foi muito claro e real para a gente. Tanto que o deixarmos o que nós tínhamos construído durante 20 anos em São Paulo foi muito tranquilo, foi muito fácil. Não teve peso nenhum. E alguns Deus vai chamar para ir com tudo, né? Sim. E não teria nada de errado. Muita gente nos questiona, mas por que vocês não deixaram a clínica funcionando? Por que vocês não mantiveram os aluguéis? Era mais oferta do Tinha um salário, plano, era mais inclusive, né? dízimo, Estava dentro do Sim, plano. dentro do né? plano. Mas quando Deus nos chamou para a Amazônia, de uma forma muito específica, ele usou uma pessoa para nos dizer o seguinte: dei para vocês um coração doador. Vocês têm um coração doador, mas agora vocês precisam aprender a ter um coração recebedor. Até aquele momento, para nós, a ideia de não viver dependendo da igreja era assim: não, a gente não vai ser um peso para a igreja. A gente tem como se manter sozinho. Era a nossa ideia. Mas não era sobre depender das pessoas, era uma dependência integral do Senhor. E a gente achava que aquilo era bom e não era. Era a vaidade do nosso coração. Sim. A gente não queria depender da igreja. E nós ouvimos de alguém: dependa de Deus, se é para servir, dependa integralmente. Aquilo para nós bastou. A gente voltou para casa e deu tudo que tinha. E pensaram assim: tão malucos, né? Só que hoje, né, nós não tínhamos ideia de como seria. Nós fomos para o campo para usar a parte técnica. De fato, nós fomos para coordenar o projeto da saúde. Hoje, para a glória de Deus, nós coordenamos o projeto da plantação. Mas nós não tínhamos ideia que isso aconteceria e não era o nosso objetivo. Mas hoje eu não teria coragem de virar para um menino como Abraão e dizer para ele: se Deus te chamar, pode ir, que Deus te sustenta. Se eu estivesse vivendo do que eu tinha em São Paulo. Hoje, há 8 anos, nós vivemos integralmente igual todos os outros missionários. Então, assim, eu posso dizer: Deus vai sustentar. E aí a gente começa a entender como o Senhor vai tratando. E às vezes a gente quer entender para obedecer. Nós precisamos obedecer mesmo que a gente não entenda nada. Glória a Deus. Né? O Senhor utiliza, e quando nós colocamos a vida e a nossa confiança no Senhor, Ele tem os seus planos e os seus propósitos. Alguns nós vamos compreender. Outros a gente vai passar a vida inteira sem saber por quê. Mas nós confiamos que Deus tem o melhor para nós. Então, Glória hoje, eu tenho o privilégio de não receber um centavo por paciente, mas eu recebo do Senhor o melhor pagamento. São vidas aos pés do Senhor. Isso nos basta. E não importa, não interessa quantas faculdades nós temos, não importa o que nós deixamos para trás. Não há mérito nenhum em nós. Nós temos um dos nossos missionários que ele costuma dizer: Glória a deixei Deus. tudo que tinha, vendi tudo que tinha. Ele tinha uma rede e um teçado, um facão, para ir para o campo comprar um colete e uma bota. Tudo dele não é menor do que o nosso tudo. É o tudo. Então, hoje, eu louvo a Deus, porque não é sobre nós. Tudo que Deus nos permitiu viver nos 20 anos antes de estar no campo que Ele nos chamou. É para a glória dele. Era a nossa construção para chegar no campo missionário e usar para a glória de Deus. Então, as faculdades que nós temos é para a glória de Deus. Né? A quantidade, isso não é currículo para um crente. Né? Dizer: olha, eu tenho tantas faculdades, tantas pós, isso não é currículo para um crente. Currículo para um crente qual é a intimidade que nós vivemos diante de Deus. Glória Porque a essa Deus. é a única coisa que importa. Verdade. Né? Então, se Deus vai usar, glória a Deus por isso. O que Deus precisa, Ele usa. O que não precisa, fica lá. Né? É o contentamento que o apóstolo Paulo ensina muito pra gente. Assim, independente de onde você está e com o que você tem na mão. Você pode estar numa sala muito confortável com ar-condicionado, ou você pode estar dentro de uma canoa nos 45 graus em Manaus. Não importa. O contentamento é o mesmo. Você pode estar na casa de um ribeirinho comendo chibé, água e farinha, mas você pode estar sentado à mesa tomando um copinho de água. O contentamento é o mesmo. A diferença é como nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo, não é o que nós temos.
É mais, Isso é faz mais toda a a diferença. companhia do que É as isso fotos. aí, é isso aí. E às vezes as pessoas falam, outro dia nós ouvimos alguém dizer assim, nossa, o que vocês estão fazendo na Amazônia? Eu falei, não, O que Deus está fazendo. o que Deus está fazendo. E mais que isso, é o que a Amazônia faz em nós. Ah, Não é a Amazônia que precisa da gente. Nós precisamos da Amazônia para que o coração continue batendo. Deus vai fazer. Né? Seja através. Se a gente coloca a vida à disposição, Deus usa a nossa vida. Se não, Deus desperta outro, às vezes, e muitas vezes faz muito melhor que a gente. a obra será feita. A obra será feita. O preço mais alto já foi pago. O maior interessado nisso é o Senhor. Agora, quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui, Deus usa. Né? Usa até as nossas limitações. Sim. Deus usa para a glória dele. Então, hoje, o que Deus está fazendo na Amazônia, o privilégio é nosso em participar do que Deus está fazendo. Não é sobre nós. Né? Então, a orquestra termina de tocar, a gente aplaude o tocador, jamais o instrumento. Nós somos apenas o instrumento. Aleluia. Né? Longe do Senhor. Muito interessante os irmãos narrando essa história do tempo, né? É o tempo para estudar e ali vivendo na igreja local, todo esse aprendizado, e de repente, então entendem que chegou o tempo de ir para o campo. Eu penso que o crente ele tem que estar atento quanto a isso. O fazer, a intenção pode ser boa. Eu quero ser missionário, ou então eu vou fazer tal coisa. Mas se não for o tempo, se não for o que Deus está direcionando, Do Senhor. pode ser um grande aquilo. Agora, fazer o que Deus orienta a fazer, no tempo que Deus orienta a fazer, né? Às vezes a gente fica preocupado, parece que a minha vida está passando, né? E o que eu estou fazendo, às vezes, eu penso muito, minha irmã e pastor, na vida do crente, que as pessoas diriam, é o crente típico, o crente médio, sabe? Membro de igreja. Meu irmão, se você for um crente fiel, que frequenta os cultos, que ora, que fala do amor de Cristo para o seu vizinho, para a sua vizinha, que no seu trabalho dá bom testemunho, que oferta, que participa das campanhas de missões, você está cumprindo o propósito de Deus, se Deus te dá paz no coração para isso. Sim. Né? Não há culpa, não há peso, porque às vezes a pessoa fica vendo aquele que vai para o Amazonas, vai para o Nordeste. Do irmão quarto. O pastor Josimar, uma vez ele falou, pastor Jefferson, eu no começo, eu observava às vezes alguns missionários que davam como que fosse uma chamada de atenção, sabe? E aí ficava assim, como se estivesse dando uma coça no crente. Ele falando um dia, estudando o texto, e aí o apóstolo Paulo, sauda-vos, aí ele fala, acho que era Heráclito, Romanos 16. ele vai citando pessoas que saudavam a igreja, que estavam com ele. Ele cita Beltrano, que é procônsul da cidade, Ciclano, que recebe todos em sua casa. Então, citando pessoas com funções distintas, né? Ele falou, e sauda-vos o irmão quarto. Aí o irmão quarto não tem função. O irmão quarto é o irmão que estava ali junto. O pastor falou, esse aqui, para mim, é o crente. É o crente que é crente e sendo crente, é ele que move todas essas coisas. É ele que contribui, é ele que sustenta em oração, é ele que segura. Então, às vezes tem aquele negócio, porque se você nunca foi no campo missionário, às vezes aquele peso, às vezes, meu Deus, não estou fazendo nada, não. Pecado. Tem pecado. Mas fazer o que Deus tem para você fazer, quando Deus tem para você fazer. Que coisa maravilhosa. E isso é algo que se descobre na intimidade com o Senhor, né? A gente precisa conhecer a voz de Deus e entender esses tempos dele. E é interessante, né? Porque falou que a gente deve orar para que o Senhor envie trabalhadores. Talvez alguém já estivesse orando para que Deus enviasse alguém para a Amazônia e Deus já estava trabalhando na vida de vocês. É interessante ver como todas as etapas foram fundamentais para que vocês chegassem hoje e desempenhassem as funções. Então, se eu talvez estivesse respondendo aquela oração, aguarda um cadinho que eu estou preparando, mas 10 aninhos chega aqui. Óbvio que estavam chegando várias pessoas, né? Mas todos os processos, se vocês fossem para a Amazônia com 18 anos, sem dúvida seria diferente. Os resultados, os frutos, a maturidade, tudo mais. E hoje, vocês gerem pessoas, vocês trabalham lá com acho que é com uma profissão, né, com a odontologia, são pastores de crianças, são pastores de jovens, evangelizam, né, e isso é maravilhoso. E como tem sido aí vocês estão há quantos anos lá na Amazônia?
Vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos. E aí vocês sempre ficam sediados em Manaus ou vivem dentro do barco? Então, nossa casa é em Manaus. Às vezes a gente passa assim, lá 2, 3 vezes por ano. A gente passa por lá, né? Prova de vida pra casa, né? Tem gente, você não tá sozinha, tá? É que hoje, para a glória de Deus, nós somos responsáveis pelo norte. Então, nós temos ali Acre, Rondônia, Roraima, Pará, o Amapá, o Amazonas e o Pantanal. Extensão territorial, a maior área. 9% de território nacional. E tudo com distâncias muito Sim. longas, uma cidade a outra. Exatamente. Então, o deslocamento, né? E a gente tem a percepção de não há tempo. O tempo é agora, o tempo é hoje. Então, a gente faz o possível para não perder tempo, né? Então, poucas vezes. Então, nossa casa é em Manaus. Sim. A base do projeto Amazônia é em Manaus, né? O Centro de Formação Missionária. Mas, geralmente, nós estamos nas comunidades, nas viagens, né? O tempo todo. Essa época do final do ano a gente sai um pouco mais, né? Uma por conta da seca, a navegação fica um pouco mais difícil. Também porque existe, né, a necessidade de ir às igrejas, de levar às igrejas aquilo que Deus está fazendo. O Amazonas, de uma forma geral, é um grande desafio, né? Pelas questões logísticas, distâncias. As estradas do Amazonas são os rios, então tudo é por barco, o que você imaginar. Muitas vezes, para você alcançar algumas comunidades, seja ribeirinha ou indígenas, a gente navega por 15 até 30 dias, sem sair de território nacional. Uau. Então é tudo muito distante, né? Tudo muito longe e são transportes muito caros, não são baratos, né? Então, assim, os desafios da Amazônia, maior que o encontro, são a logística, em relação ao alcance do evangelho. E não estamos falando de transporte caro, falando de avião. Não. Nós estamos falando de barco com redes, barcos. Triliche de rede, né? Triliche de rede. É isso aí. Mas, como o André falou, é um dos transportes mais caros no Brasil. É a região da Amazônia. Eu imagino, até pelo tempo, né? Para você ir de uma cidade a outra, Sim. você pega de ônibus, por mais que você demore, você vai daqui a Manaus, sei lá, com 3 dias, 4 dias de viagem. Mas 30 dias... Pra gente, uma comunidade perto fica 18 horas, 20 horas, 2 dias. Então, muitas vezes, o nosso sentimento, quando chega em algumas comunidades, ainda é que nós como povo de Deus, como povo como igreja do Senhor, ainda estamos chegando atrasados. O sentimento é sempre esse. Porque ainda tem muita comunidade sem o alcance do Evangelho, pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho. Não é só que uma igreja local não chegou lá, é acesso mesmo ao Evangelho, conhecimento do Evangelho puro de Cristo, né? Entender a salvação. E isso ainda é muito real dentro do nosso Brasil. O quarto povo menos alcançado do mundo ainda é o povo ribeirinho. Os irmãos têm uma proporção numérica de quantos são as comunidades não alcançadas, os desafios que se apresentam? Na Amazônia são cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. Isso é uma estimativa que 10 mil não alcançadas pelo Evangelho. Uau, Essas muita 10 mil coisa. são exatamente as de mais difícil acesso. Então, ainda existe um vazio do Evangelho dentro da Amazônia gigantesco. E a gente, no sul, no sudeste, a gente desconhece isso. Eu falo por mim, eu sempre amei missões, mas eu não tinha ideia que dentro do Brasil, a gente brinca, né, que no nosso quintal ainda existiam pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Mas não tem internet, não tem luz, não tem acesso a outros lugares. Existem pessoas em locais completamente isolados, que nunca foram a uma cidade. É comum a gente ouvir um ribeirinho dizendo, é verdade que no outro Brasil tem água salgada? É verdade que no outro Brasil faz frio? Então, assim, são pessoas que vivem um mundo à parte. A Amazônia, em muitos locais, de fato, é um outro Brasil, é uma outra cultura. Eu imagino uma comunidade ribeirinha, uma criança que nasce ali, translado para sair é extremamente difícil, cresce, casa, tem filhos, vai vivendo o ali. limite é o rio. a cara do rio. E aí é interessante a gente pensar, até pegar um gancho da sua fala, de fato, assim, todos os locais, vamos pensar assim, igreja local, os estados do Brasil, cada um está fazendo a sua parte. Eu consigo enxergar, né, Deus, assim, colocando um grande quebra-cabeça. Aquela cena, né? Pegar uma imagem aqui, um grande quebra-cabeça. E cada um vai se encaixar num pedacinho. Não adianta você trocar que não vai dar certo. É aquele pedacinho, aquele ali é seu. Aquilo ali é a sua responsabilidade. Deus colocou isso para você. Mas a Amazônia, ainda precisamos de mais peças.
ainda tem um grande vazio. E Ainda tem algumas peças soltas em outro lugar que devia estar lá, né? Ainda tem algumas peças soltas que não se atinaram ainda, que precisam ir para lá para pregar o evangelho, para preencher esse grande vazio que ainda existe. Então, quanto tempo a gente vai levar para alcançar a Amazônia? Eu não sei. Depende quanto dessas peças ainda estão dispersas, olhando para os lados e não entendendo o que Deus colocou como missão. Eu lembro de uma frase, tipo, uma frase que tinha lá no CFMA, eu acho que até o último Ribeirinho, tem várias frases assim que a gente não faz ideia. Esse é o disso, centro né? de formação? Isso. O quarto povo menos alcançado, cara. Gente, a vez que eu fui lá, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como é que pode? Precisa de gente. O Radical foi revolucionário nesse aspecto, né? Sim. Porque ele trouxe... Eu acho que o Radical, eu não sei exatamente qual ano surgiu o Radical. Me parece que essa estratégia radical, ela nasce com o Junta de Missões Mundiais, se não estou enganado, mas ela vem desafiando pessoas a doarem, inicialmente, né, um período de Da tempo, sua vida, sim. mas aí lá, no campo, né? E aí, para aquela complexidade, né, para muitos, que seria a ideia de a pessoa às vezes já tem uma família, uma rotina estabelecida, tem um ministério local, isso ficou menos complexo. Sim. Porque ele vai, fica lá um tempo, atende ali, e se você coloca isso num fluxo contínuo, fica sempre tendo alguém lá, né? Então, eu acho que essa ideia foi revolucionária, só que isso já ampliou muito também, né? Se a gente pensa, né? Nós 4 fomos para o campo, um exemplo. Só que daqui 2 anos eu vou embora e chega mais 4. Aí daqui a pouco esses 4 vão embora e chegam mais 4. A gente não avança muito. E essa era uma preocupação nossa no início. E agora? Porque assim, você tem um fluxo grande A de gente. longitudinalidade se perde. Mas assim, primeiro que cada vez que eu troco alguém do campo, eu tenho uma dificuldade para recomeçar. E eu não vou chegar onde ninguém... E era essa dificuldade. Como é que a gente vai mais longe? E sonhávamos, né, que esses missionários conseguissem a continuidade. O Projeto Radical Amazônia são 2 anos, porque a gente entende que 1 ano é pouco tempo para ele se adaptar no campo. Então, um jovem chega... Quando ele começa a entender... Deu o tempo de... Só que para a glória de Deus. Né? A ideia ao início é que 20% desses missionários ficassem no campo, 15%, 20% e 80% voltassem para casa. Hoje nós temos 10% voltando para casa e 90%. Uau, glória a Deus. Há 5 anos atrás nós éramos em 30 missionários. O coração tá ficando lá Hoje e o corpo fica nós somos junto, em né? 203, para a glória de Deus. Há 5 anos eram 30. 36. E Hoje hoje nós estão... somos em 203. Glória Esses a Deus. meninos Glória a têm Deus. se formado no campo, têm estudado no campo, têm feito família no campo. Pós-graduação agora. Pós-graduação, têm feito mestrado. Que legal, que legal. E mais que isso. Deus tem chamado... Eu tenho um ribeirinho. Tem menino que terminou o ensino médio e está no campo. Mas eu tenho no campo dentistas, eu tenho arquiteto, eu tenho engenheiros, eu tenho professores, médicos querendo ir para o campo. Não é sobre o que nós temos nas mãos. Então, isso tem nos mostrado assim, a boa mão do Senhor sobre a Amazônia. Tem sido tempo de salvação. Um tempo Glória a muito Deus. difícil. Nós temos vivido hoje assim, Que tempo. um caos na Amazônia. Estamos vendo a maior seca da história. O rio recuou 7 quilômetros. Aquele rio que nós navegamos ali no CFMA não existe, não tem água. Só praia, né? Mas aqueles meninos estão caminhando horas, com os pés na lama e com lama até a cintura para entregar 1 galão de água, uma cesta básica. Meninos que podiam estar viajando o mundo, podiam estar ganhando dinheiro com as suas profissões. Deus tem levantado uma geração que ama mais ao reino e ama mais ao Glória a Senhor Deus. do que ama a coisa. Glória a Deus. Eu tenho ouvido muito, né? Glória a Essa Deus. geração perdida. Glória ao Senhor. Essa geração é uma geração que tem compromisso com o Senhor. Eu não sei se é porque nós estamos muito dentro disso tudo, mas eu nunca vi tanto jovem dedicando a vida ao Senhor. Só com a gente nós temos lá 200 meninos. E meninos. Tem menino de 18, de 20, de 24, de 25. Nós temos 24 pastores formados no campo, com menos de 30 anos de idade. É impressionante. Eu me espantava. A gente chegava numa comunidade assim, tá, mas quem é o pastor aqui da igreja? Aí tá as 2 meninas, assim, as 2 você olhava pra elas, você dava 18, 19. Não, você tem quantos? Não, eu tenho 24. Não, já tô há 6 anos aqui.
falei, não é possível, gente. Eu tô chegando atrasado. É importante as pessoas compreenderem isso, até para uma ideia de como que estão formando também seus filhos, sabe? Rafael e eu, nós temos 2 meninos. Como nós colocamos diante de Deus a vida deles e sonhamos isso para eles e buscamos viver assim para eles terem exemplo em nós também, sabe? Sim. Mas a irmã falando que já estão 203. Sonhamos com 1000 para Isso eu ia glória de perguntar. Deus. Qual era o número que vocês têm hoje pensado de missionários? Nós temos sonhado para os próximos 10 anos com 1000 missionários. Quando nós tínhamos 36 e eu falei dos 1000, como sempre, né? Acham que eu tô maluca. Mas era mais difícil, era um sonho mais difícil. 36 Mas pra mim. hoje já não tá tão longe. Então, nós sonhamos com isso, nós temos buscado no Senhor estratégias para que isso aconteça. Uma dessas estratégias, né, para trazer o jovem para perto, é o acampamento vocacional. Sim. Nós temos um acampamento na Amazônia de 11 dias. É uma imersão no campo. Para a glória de Deus, nós já estamos com quase 200 inscritos para janeiro Uau. do ano que vem. E é um tempo com Deus. E quando a gente fala no acampamento vocacional, para muitos vem a ideia de que a gente quer que todo mundo vá para a Amazônia. Claro, nós queremos missionários na Amazônia. Exatamente, acertou, né? Essa é a intenção. Só que nós também entendemos que alguns Deus vai chamar para a igreja local. Outros Deus vai chamar para ser missionários dentro dos hospitais. Outros Deus vai chamar para o sertão, para o sul. Não importa para onde Deus vai chamar. Mas nós precisamos de uma geração que não se envergonhe do evangelho. Amém. A gente tem perdido muitos na faculdade. Mas alguma coisa está errada. Porque os nossos estão sendo influenciados onde eles deveriam ser a influência. Verdade. São os nossos jovens que têm que transformar as faculdades. São os nossos jovens que têm que transformar onde eles estiverem. E, na verdade, eles estão sendo engolidos. Então, alguma coisa nós estamos deixando passar. Esses meninos precisam se orgulhar de levantar a bandeira e dizer, eu sou um cristão. crente. Né? Então, o que nós temos trabalhado, o nosso desejo nesse acampamento, é que os nossos jovens se sintam pertencentes ao reino. Que eles tenham convicção de onde eles pertencem, a quem eles servem. Né? E eu acho que com esse sentimento de pertencimento e com esse sentimento de fato de que eu posso fazer a diferença, nós deixaremos de perder os nossos jovens nas faculdades. Começaremos a ganhar as faculdades para Jesus. Amém. Glória do Senhor. E falando sobre as crianças, né, é importante que os pais também, né, as famílias construam isso. É difícil ver pelo menos ainda em nossa realidade, é difícil ver as pessoas sonhando que os filhos sejam missionários. Sim. Preparando. E às vezes as famílias fazem uma força contrária ou não, mas você tem isso, mas você tem aquilo e meu Deus do céu. Como deve ser um orgulho. Eu fico imaginando os pais desse... Vocês são pais de 200 lá, né? Os seus filhinhos. Eu fico imaginando... Eu fico orgulhoso por um menino do meu tamanho, da minha idade. Fico, rapaz, que orgulho que eu tenho de você. Eu fico imaginando um pai vendo, sabe? Né? Porque, infelizmente, nós ouvimos de muitos cristãos. Eu criei meu filho para ser alguém na vida e Olha não só. um missionário. Nós não estamos no campo por falta de opção. Muito pelo contrário. Nós estamos no campo porque nós entendemos que a opção Essa é a melhor servir. opção. E hoje, nós como pais, nós erramos porque nós criamos e inserimos na cabeça dos nossos filhos que eles precisam ser quem manda. Eles vão ser os chefes. Ninguém cria um filho para, olha, seja médico, mas vai lá, meu filho, servir. Não, você quer que o médico seja o médico. Você quer que o filho seja prefeito da cidade? É o prefeito. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos servos, Certo. independente do que a gente faça. E, infelizmente, a contramão do mundo tem mostrado o servo como algo pejorativo. Sim. O servo vai ser humilhado. Humilhação ser servo. Na verdade, humilhação é a gente andar longe do Senhor. É. Né? Então, quando nós entendemos que independente da nossa profissão, independente da nossa condição financeira, independente das nossas qualificações, o título que de fato temos que viver é o de servo. Pastor Fernando Brandão falava lá no encerramento do Congresso, né, Missionários da Saúde, ele falando sobre a plenitude do viver. Qual é o máximo que um homem pode alcançar nesse tempo?
é ser um servo do Senhor, estar cumprindo a vontade dele, estar no reino. Que perspectiva, né? Sim. E os melhores valores que nós temos estão na Bíblia, né? Às vezes a gente, né, como pais, vai buscar valores dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, valores humanos, né? Valores que dia a dia se perdem, né? Mas os melhores valores que a gente pode incutir na cabeça de um jovem, de uma criança, um jovem, um adolescente, são valores cristãos, valores que a Bíblia coloca pra gente, né? E esses valores, ao longo do tempo, eles não são perdidos, pelo contrário, eles só vai crescendo Dão e frutos amadurecendo. pra eternidade, né? Exatamente, vai É deixar amadurecendo. de querer deixar herança e deixar É legado. isso aí. Porque herança a gente deixa para alguém, né? O legado a gente deixa em alguém. Sim. Então que a gente São deixa o marcas, legado né? de Cristo mesmo, né? Para essa geração. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, essa vida aí de 18 anos, queria ouvir de vocês aí algumas histórias, ou sei lá, 2 histórias que tenham marcado assim. Tem uma que eu não superei até hoje, que você me contou lá, e se possível, se quiser contar aqui também seria interessante. A do desfibrilador, eu durmo, eu lembro disso. E para o médico isso faz, né? Mas eu queria ouvir de vocês algumas histórias assim que tenham Olha, marcado assim vocês, tanto uhum. por esses encontros que o Senhor causa, Sim. quanto por o que vocês É interessante que os evangelhos, né, em algum grau, um livro de histórias, né? Aquilo que Deus está fazendo. A gente vai para o livro de Atos, a mesma coisa. Então, as é aventuras bom, com Jesus. né? é muito bom ouvir isso, porque isso vai avivando a fé, né? Eu acho que tem muitas coisas, né, que marcam a nossa vida. E quanto mais a gente vive, mais elas vão. A do desfibrilador, há algum tempo nós começamos a orar ao Senhor, porque a gente não é obrigado a ter um desfibrilador no barco, né, por conta da quantidade de pessoas, mas a gente entende a necessidade. E aí um dia nós começamos a falar ao Senhor, né, a gente precisa. E aí, nessas conversas, né, um amigo médico falou: Gê, eu tô saindo, né, vou viajar e vou trazer para vocês o desfibrilador. E tinha algum tempo. E aí ele ligou, ele ia mandar, ele falou: olha, eu vou em janeiro, então eu levo para vocês. E não é um aparelho barato, né? Então não é tão fácil assim de você conseguir. E aí ele chegou, brinquei, pendurei, falei: olha, minha bolsinha de tiracolo. né? E coloquei, não abri, né? Abri uma portinha, coloquei numa portinha e encostei. Nós estávamos numa viagem, era início de janeiro, era a primeira viagem do ano, né? Nós já tínhamos o roteiro, mas os nossos missionários tinham ganho uma bicicleta. E eu quis passar na comunidade para deixar a bicicleta. E aí, já estamos aqui, vamos fazer o atendimento aqui durante o dia. Começamos o atendimento, era acho que umas 10, 11 horas da manhã, um dos voluntários desceu correndo. No primeiro turno de atendimento da viagem. Turno. Abriu a porta e falou: G, o desfibrilador. Falei: piada. Ele, branco. Corri, peguei. Só que assim, aí vem aquela... Eu não coloquei para carregar, eu não sei. Pegamos, corremos. Quando eu subi, né? O doutor Cristiano já estava ali fazendo massagem cardíaca no paciente, já, né? Todo mundo à volta. Desfibrilou o paciente ali. Nós estávamos numa comunidade que tinha acesso por terra até um pedaço. Resumindo a história, Cristiano saiu com o paciente dali, acho que 10h30 da noite, conseguiu dar entrada com ele no hospital da cidade às 8 horas da noite, Glória após ter 16 paradas. Uau! Pelo caminho. Era o único médico da caravana, socorrista, intensivista, né, que trouxe um desfibrilador. Era aquele momento. Ele foi para atender esse paciente. E ele foi com esse paciente, assim, sem carteira, sem celular. Depois a gente Ele deve estar com dor na coluna até hoje, né? Mas esse senhor, né? Glória a Deus, glória a conseguiu, Deus. sem sequelas, Meu Deus do céu. para a glória de Deus, depois ser acompanhado, né? Hoje ele já faleceu, isso tem alguns anos já, né? Mas ele conseguiu, depois disso, ouvir da graça salvadora do nosso Senhor. Porque Aleluia. Deus não é aquele que só salva o corpo, né? Mas é aquele que dá a oportunidade da vida eterna. E isso é o que de fato importa, porque não adiantaria a gente salvar a vida daquele homem. Para morrer. E para morrer, né? E continuar morto. Né? Ele teria vida e continuaria morto. Mas o Senhor é aquele que nos dá o privilégio de levar a vida,
e levar a vida eterna. Então, isso nos mostra a provisão do Senhor. Não tem coincidências no campo. A gente vive um milagre palpável do Senhor. Ficaria aqui o dia inteiro contando os milagres do Senhor. E eu não sei se é porque a gente começa a ficar com os nossos olhos mais atentos ou se é porque a gente aprende a viver uma dependência maior do Senhor no campo. Sim. Principalmente um campo como a Amazônia. Se eu não tenho notícia de um menino, eu não tenho celular para ligar, não tem sinal, eu preciso orar. Às vezes ele tem o dinheiro no bolso, ele não tem aonde comprar alimento. Nós oramos pela provisão que o alimento chegue. Às vezes, você lidar com situações que você não tem o que fazer. Que é o rio, é bote que vira, é menino que é picado por bicho peçonhento, é tempestade que pega a gente no meio do rio. Tudo que a gente tem a fazer é falar, Senhor, preciso da graça. Eu costumo dizer que às vezes nós oramos para que Deus desperte quem está dormindo. Fala, Senhor, agora eu preciso dormir, então desperta alguém para orar. Né? A gente tem um amigo que ele diz que toda vez que ele acorda na madrugada, ele fala, Gê, você está orando, né? Porque Tá orando lá quando da Deus Amazônia. começar a incomodar o seu coração, diz, levanta e ora, porque a gente precisa do socorro do Senhor. Essa dependência de Deus nos faz ver, né, os milagres, a graça do Senhor o tempo todo, nas pequenas coisas, mas também na vida, né? Então, quantas experiências, e sem contar que Deus só permite a gente ver a pontinha do iceberg, Sim. só para não desanimar, né? Talvez a Pra gente... dar um gostinho, né? É isso aí, talvez só na glória a gente consiga contemplar o que de fato Glória a Deus está Deus. fazendo. E a Amazônia, por ser um local assim muito inóspito e muito isolado, as pessoas de fato, né, quem crê em Cristo, vive a dependência de Deus. Sim. A gente vê uma experiência muito marcante que, para nós, de certa forma, foi um dos divisores de água que nos fez sair de São Paulo e ir para a Amazônia. E nós estávamos atendendo uma criança e depois do atendimento, atendemos aquela família e o pai nos disse que aquela criança estava com dor de algum tempo. Fizemos o que tinha que fazer, oramos com a família e eles foram embora. Mas no meio do caminho eles encontraram com a mãe. Veio só o pai primeiro para o atendimento e encontraram com a mãe daquela criança. E quando ela viu a cena que o seu filho havia sido atendido por nós, e conseguimos ali tirar a dor, né? Ela começou a chorar e dizer a nós que nós éramos resposta à oração dela. E aí ela chorava e dizia que nós éramos resposta à oração. Ela se acalmou e começou a compartilhar que ela saía da comunidade dela, atravessava um lago, para levar o filho para um postinho de saúde que tinha numa comunidade vizinha. Mas todas as vezes que ela fez esse trajeto, ela não conseguiu ninguém para atender a criança. Uma criança especial. Porque na maioria das comunidades não tem, né, atendimento, por não ter o profissional. E aí ela nos disse que ela começou a mudar a estratégia dela. Ao invés de ela buscar homens, ela começou a colocar o seu joelho no chão, uma cristã, e ela orava ao Senhor pedindo e clamando ao Senhor por misericórdia, para que Deus enviasse alguém para tirar a dor do seu filho. Naquele momento, com o relato daquela mãe, nós entendemos que Deus estava ainda movendo os nossos corações lá em São Paulo, nos tirando da nossa zona de conforto para ir a essa viagem missionária, que se fosse só essa, assim, já teria valido a pena, já tínhamos ganho a viagem, né? Mas a gente entende que os planos do Senhor sempre são maiores que os nossos. O relato daquela mãe foi assim muito marcante para nós, porque nos fez entender que Deus ele ouve e atende a nossa oração. Sim. Independente se estamos na Amazônia, se estamos aqui, Deus ele se importa com as nossas dores. Deus se importou Glória com a a Deus. dor daquela mãe e nos fez ir para aquele lugar para atender aquela criança. E hoje, assim, são milhares de crianças sendo atendidas pelo Projeto Amazônia, pelos voluntários que estão indo para lá. E eu sei e creio que Deus ainda tem muito mais a fazer, porque ainda existem milhares de mães orando. E clamando ao Senhor para que Deus envie alguém. Então, assim, esse sentimento para nós ainda é muito real, até os dias de hoje. É muito interessante quando a gente vive essa experiência de sentir com clareza. Essa fala não é uma fala ao acaso, isso é Deus falando comigo. Eu já vivi experiências assim, e os irmãos estão narrando as experiências. Isso impacta a gente, né? E não podemos nos fazer de surdos. Temos que dar resposta, né? E glórias a Deus, como a irmã falou algumas vezes, não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Ele tem feito. E que bênção é a gente fazer parte, poder fazer parte disso. Né? Sim. E a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, né? Nós somos os seguradores da lanterna, né? A lanterna precisa estar virada para a cruz. Um holofote como esse, em qualquer momento,
a gente achar que a glória é nossa e voltarmos para o nosso rosto, nós nos cegamos. Então, isso nós precisamos estar muito atentos sempre e ter a convicção que não é a nosso respeito, né? Nós somos os seguradores da lanterna. E é uma mortificação diária, né? Sim. Esse entendimento claro vem, Sim. a gente avança, mas É todo dia. todo dia a gente tem que morrer mais um bocadinho. É como no campo. Às vezes as pessoas acham que a gente toma decisão pro campo. Você tomou uma decisão, pronto, acabaram os problemas. Na verdade, a gente precisa todo dia tomar a decisão. A decisão de ficar. Porque a gente tem todos os motivos para ir embora. O cansaço, a saudade, as alegrias, as tristezas, né? Porque às vezes a família está vivendo coisa que você não vive mais. Todos os motivos para ir. Mas nós temos um motivo para ficar. A convicção de que Deus nos mandou. A vontade do Senhor. E a vontade do Senhor de estarmos ali. Então, é todo dia isso. É todo dia a gente fala, Senhor, eu não quero viver as minhas vontades. Eu quero viver aquilo que precisa. E eu quero viver uma vida de dependência do Senhor. Mas se pelo Espírito mortificardes. Essa ideia de mortificação dos feitos da carne, dos desejos, das inclinações. Né? Nós somos santos na perspectiva de termos sido salvos, mas estamos sendo santificados pelo Espírito. Né? O alvo é elevado. Né? O alvo, que é Cristo, que é o padrão, o modelo, é desafiador. E não depende de nós, né? Nós por nós mesmos não conseguiríamos, mas aquele que começou a boa obra é fiel, há de completá-la. E nós somos cooperadores de Deus, nos deixando ser moldados, né? E que Deus cumpra o projeto dele para nós. Eu ficaria aqui, ó. Não, tá bom, mas eu sei que são muitos, vai falar mais um. E hoje o Projeto Amazônia, ele tem um barco missionário. Como tem sido as atividades? O Projeto Amazônia é um macro projeto, né? Então, assim, para entender melhor, o macro projeto ele está nos 6 estados, mais no Pantanal. A gente, para os bons de geografia, né? O que o Pantanal está fazendo na Amazônia? Tem um trabalho muito similar. Então, hoje o Pantanal está inserido, né, no macro projeto. Então, nós temos o macro projeto, nós temos os 2 barcos, um barco no Amazonas e um barco no Pará. A ideia é que o barco viabilize que a igreja chegue até os campos. O barco leva o cuidado para o missionário que está no campo, né? O missionário não está sozinho, e também leva ações de compaixão e graça para as comunidades. Médicos, dentistas, cabeleireiros, cestas, né? O cuidado do Senhor através de tudo isso. Aí nós temos também o radical, que é o jovem, que vai dedicar um tempo, a princípio 2 anos. Se após os 2 anos ele entender que é tempo de ficar, ele continua no projeto. Se entender que é tempo de ir embora, retorna para casa. Aqueles que ficam, ele é inserido, matriculado no Seminário Batista do Sul. Todos os missionários estudam enquanto plantam a igreja. A nossa ideia é o campo, né, a comunidade, merece o obreiro preparado. E o obreiro merece estar sendo preparado enquanto planta a igreja. Aí nesse período, nós temos o que nós chamamos de PFM, que é o Programa de Formação Missionário. O missionário vai sendo formado enquanto está no campo. E nós temos o Novo Sorriso da Amazônia, que aí entram os missionários da saúde, que é toda a equipe da saúde que dedica ou tempo integral, como o nosso caso, o caso da Thaís, né, que moram ali, mas os profissionais que querem dedicar parte da sua vida nos campos. E aí, para a glória de Deus, isso já saiu, né, das fronteiras da Amazônia. Estamos na Carreta do Sertão, no sul, em todos os locais. Então, tudo isso está dentro do Projeto Amazônia. E aí o projeto ele é replicado, como o Germano falou, nos outros campos também. Centro-Oeste, Sul, Sudeste e a região Norte como um todo. Então, cada um desses estados existe um projeto, né? O Projeto Amazônia lá no Norte, mas aí nós temos o Projeto no Sul, nós temos Projeto Sertão. Então, quem não tem chamado para a Amazônia? Pode ter para o Sertão, para o Sul, para as Cristolândias. Se gostar de frio, né? Vai para o Sul. Tem lugar para todo mundo, né? Se não souber nadar, pode ir para o Nordeste. Gosta de densidade demográfica, né? Tem a Cristolândia. É muita vontade de perguntar, eu tenho que dar uma segurada. Mas, queridos, eu ia perguntar, então a irmã falou sobre ser um macro projeto, relatou os 2 barcos,
Falou sobre 1000 na expectativa de expansão. Sim. E sobre projetos. Tem algum projeto que está, por exemplo, na gaveta, aguardando a circunstância, Sim. imobilização, expansão? O que está nos sonhos? Na verdade, nós temos muitos projetos, né? A gente sonha e fica esperando o Senhor realizar. Mas acho que o nosso maior desafio são trabalhadores. Não adianta eu ter 10 barcos se eu não tiver missionário nos campos. Mas o nosso objetivo, né, o nosso sonho é conseguir chegar às comunidades não alcançadas. E para isso nós temos alguns desafios. Alguns deles. O sustento dos missionários, os vocacionados que vão hoje para a glória de Deus, quase 60% dos nossos missionários são líderes da terra, são líderes autóctones. Então, quem sai, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem uma igreja por trás, tem alguém que vai, a família, mas quem sai de uma comunidade ribeirinha, esse sustento precisa muitas vezes vir de fora, né? Então, o sustento desses missionários. E quando eu mando um missionário para a comunidade, numa comunidade não é como aqui, que eu vou procurar uma casa para alugar, ou que eu vou. Então, nós construímos uma casa culto, um local onde o missionário possa morar e tem um local para ele fazer o culto. Só que aí eu coloco o missionário lá e não tem transporte todo dia. E aí eu preciso que o missionário tenha um barco para que ele saia de casa. Porque na cheia, se o missionário não tiver um barco, ele não consegue sair de dentro da sua casa, porque a água vem até a porta de casa. Então, para visitar o vizinho, ele precisa do barco. Então, esses são desafios. Mas eu acho que hoje, se você perguntar o que nós precisamos de trabalhadores. Porque todo o restante está ligado, né, e condicionado a essas pessoas. Né? E aí sim, tendo mais um, eu preciso de mais um barco. Eu preciso de mais uma casa. Entendi. Eu preciso de mais um lugar para ficar. Mas a gente costuma brincar que não cuidamos de coisas, né? Mas cuidamos de pessoas. Então, as coisas são para a estrutura. A necessidade dessas pessoas. À medida que Deus vai mandando os trabalhadores e a multiplicação vai acontecendo, a gente vai plantando igrejas. E a plantação de igrejas, ela requer tudo isso daí. Então, são algumas estruturas que a gente vai precisando ao longo da caminhada. Mas interessante que a igreja, antes da estrutura chegar, a igreja já chegou. Sim. Quando o missionário ele está na comunidade, a igreja já chegou. Porque, diferente dos grandes centros, para ele pregar o evangelho, não adianta ele entregar um panfleto ou entregar uma Bíblia, ele precisa viver vida na vida. Se o ribeirinho vai pescar, o missionário vai junto. O ribeirinho vai pro plantio, o missionário vai junto. Então ele vai viver com o ribeirinho. E à medida que ele vai caminhando com o ribeirinho, ele vai multiplicando essa questão do discipulado dentro daquela comunidade. E aí o evangelho vai crescendo, as pessoas vão entendendo o evangelho e congregando. Aí então vem as estruturas depois. Eu me recordo de um testemunho, não tenho certeza, mas creio que foi meu pai que contou, de 2 radicais que acompanharam o senhor na preparação da mandioca. E aquela experiência de estarem juntos, trabalhando, fazendo algo, foi a experiência de transformação, foi a comunicação do Evangelho de Cristo para aquele... Na verdade, para um ribeirinho, você primeiro precisa ganhar a confiança dele, para depois ele confiar no que você está falando. Então, o missionário no campo, ele não vai ser o pregador da igreja ou que vai cuidar das crianças. Ele vai para a casa de farinha fazer farinha, porque é lá que a comunidade está. A gente vai para a beira do rio lavar panela. Então, independente do que se faça, né? Às vezes, um médico vai e tem um paciente, mas às vezes o médico precisa ir para a casa de farinha fazer farinha, porque é lá que as pessoas estão. Né? Às vezes a gente vai fazer um atendimento odontológico, mas a gente vai para a beira do rio lavar panela, porque é ali que as pessoas estão. Então, o relacionamento intencional com essas pessoas. E a intencionalidade, ela precisa ser presente em todos os momentos da nossa vida. Né? Porque a gente quer alguma coisa em troca. Outro dia alguém me fez um questionamento. Falou, olha, eu acho lindo o que vocês fazem. Mas assim, é como se fosse uma troca, né? Porque vocês dão um atendimento, mas a pessoa é obrigada a ouvir de Jesus. Eu falei, não, é o contrário. Nós vamos falar de Jesus e se a pessoa quiser, ela ainda pode ser atendida. Né? A intencionalidade é clara. É claro. Nós estamos ali para pregar Jesus. Só que junto com o evangelho de Jesus vem o atendimento médico, odontológico, vem tudo junto. E ela não é obrigada a nada. Não, de forma alguma. Nem história.
Nós é que nos sentimos obrigados, somos constrangidos, compungidos, né, pelo isso amor de aí. Cristo. Os únicos ali que sentem esse Estão tipo debaixo de Somos obrigação. somos nós em relação a Cristo por causa do amor que nos constrange. É isso aí. E caminhando já para o fim, acho que conseguiu caminhar bastante nessa conversa. A gente costuma sempre perguntar, né, aos nossos convidados assim, 2 perguntas finais. Eu acho que a gente pode fazer a pergunta para o casal, um responde uma e outro responde a outra. A primeira pergunta, eu gostaria que vocês dessem um conselho, uma perspectiva para um jovem, né? Vocês fazem isso sempre, né? Mas para um jovem que está sendo chamado pelo Senhor, direcionado a algum campo específico, mas sendo convocado pelo Senhor para a missão, qual conselho você daria para esse jovem hoje? Que possivelmente está nos ouvindo. Eu acredito que Deus ele chama. Deus ele chama, independente para onde. A grande questão é nós entendermos qual é o tempo dessa chamada e para onde Deus está nos chamando. Então, o que eu gosto muito de falar, viva experiências missionárias. Seja ela onde for, dentro da sua igreja, seja ela num campo específico no sertão, na Amazônia ou fora do Brasil, mas viva experiências, viva viagens missionárias, experimente o campo missionário. Todas as oportunidades. Todas as É, oportunidades, isso aí. é isso mesmo, assim, se for necessário, tem um missionário nosso, é muito interessante o Micael, ele fala que ele começou a pregar o evangelho para sua família, e aí a família cansou de ouvir o evangelho. A comunidade dele era só a família dele. Eles não aguentavam mais o Micael ouvindo falar de Jesus. Ele começou, ele queria aprender mais do evangelho e também se preparar para o campo, que ele queria ser missionário, ele começou a pregar para as árvores. Ele ia para o meio da mata e pregava para as árvores, para se preparar, para, né, treinar para o campo missionário. Então, se for necessário, a gente precisa pregar para as árvores, para se preparar. Então, viva experiências missionárias, experimente o campo, né? Não perca as oportunidades. Se for necessário, pregue para os postes. Mas pregue. Vai que tem alguém atrás do poste ouvindo, Vai ter um né? eletricista lá em cima. Mas Prega em benção, tempo e benção. fora de tempo. E a segunda pergunta você quer fazer? Pode fazer. Nós geralmente fazemos uma pergunta sobre o ministério e a outra voltada para a perspectiva da família, né? E aí, sobre famílias, eu gostaria que vocês estivessem falando também a essas famílias vocacionadas, né? A gente já sabe que é perspectiva de chamado e tal, mas às vezes a pessoa ela está nessa angústia de ir, não ir, de assumir uma postura ou não assumir. Existe uma pressão, né? Que por vezes diz, não é por aí, e às vezes até de lideranças, né? E o que vocês diriam a estes casais, a estas famílias que podem estar ali em alguma crise, né? Que o mesmo Deus que chama é o Deus que sustenta e é o Deus que prepara, né? Então, se não há dúvida do chamado, não tenha dúvida que Deus vai sustentar. Nós temos visto, né, o cuidado de Deus com as famílias que estão no campo missionário. E hoje, às vezes a gente fica com medo de levar os nossos filhos para o campo e se passar necessidade, né? E se faltar algo, isso é um bicho. Mas, na verdade, o Deus que nos guarda nos grandes centros é o mesmo Deus que nos guarda em uma comunidade ribeirinha. A nossa segurança não está em poupança, a nossa segurança não está no nosso trabalho. A nossa segurança está em confiar que Deus está no Glória a controle. Deus. Então, se você tem um chamado, com filho, sem filho, casado, sem casar, do jeito que você estiver, coloque os pés e Deus coloca o chão. Glória a Deus. É bom demais. Gente, a alegria que não cabe no peito de ter vocês aqui conosco Muito bom hoje. estar aqui. Eu creio que muitas e muitas pessoas serão abençoadas com essa conversa. Espero que nas próximas vezes que vocês estiverem pelo Rio a gente possa ter outras conversas, tem muita coisa para conversar. Mas queria agradecer do fundo do coração a vocês por essa oportunidade e o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor sustente vocês nessa obra. Pode pedir para Deus me acordar de madrugada, que eu quero ter essa oportunidade de ser acordado. E muito grato. Feliz com vocês. Meus amados, muito bom recebê-los. Eu não os conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, mas que coisa boa estar com vocês esse tempo, tá? Coisa de Deus. E meu querido irmão e irmã que nos assiste, conheça mais o Projeto Amazônia.
acesse o site da junta, se interesse, ore por essa obra, contribua. Deus tem feito muitas coisas e nós temos a oportunidade de participar, de contribuir. Eu acredito que a vinda dos irmãos aqui, de alguma forma, tem esse aspecto também, né? De convidar o povo ao serviço. Então, sinta-se à vontade para as considerações finais. Ainda dá tempo de se inscrever no acampamento de... Na hora. A gente... Aí, se tem jovem, jova, Ó, tem aí... idoso. Existem muitas oportunidades de servir, né? Tem um barco missionário, uma viagem de 5, 7 dias, né? Que vocês participaram. É um divisor de águas na vida da gente. Nós temos o acampamento vocacional, que não tem idade. Nós tivemos no último acampamento o mais jovem com 13, o mais experiente com 63. E em janeiro, de 4 a 15 de janeiro, temos aí a oportunidade de juntos entendermos o chamado, a vocação do Senhor, né? E temos também, você pode ofertar, você pode orar. A gente costuma dizer que precisamos mais de oração do que água para beber, né? Ou talvez Deus esteja falando com você queira ir passar 2 anos na Amazônia, né? Experimente, né? Dedique 2 anos da vida ao Senhor. E tenho certeza, não são anos perdidos, mas são, para quem só quer ficar 2 anos, são 2 anos de reconstrução para caminhar o restante para a glória de Deus. A nossa gratidão a Deus por essa oportunidade, pelo convite feito. Sim. Foi um tempo muito precioso. Esperamos sim repetir, mas que todos nós, né, não possamos ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. De alguma maneira a gente precisa se envolver na obra do Senhor. E fica o convite para vocês, né, para irem à Amazônia, né, e para que a gente possa, de fato, né, juntar aquilo que Deus está fazendo. Eu já tô convencendo. Aí, ó. Pronto. É questão de tempo. Vai tá todo mundo lá. Para irem visitar e quem sabe, né, o mesmo bichinho que nos picou pique vocês também, vocês ficam lá. Amém. Deus sabe. Se for da vontade de Deus, estaremos. Glória a Deus. Muito obrigado. Se você está aqui até agora e ainda não curtiu e ainda não deu seu like aí, você ficou até agora porque você gostou. Então, dá o like, se inscreve no canal, faça parte dessa família. Abençoe. Você pode ser um colaborador, um intercessor desse projeto. Você faz parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Se você ainda não percebeu isso, é hora de despertar e ser inspirado por essas vidas e colocar a sua vida à disposição do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.